Oi, gente, bom dia. Paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo na tua vida, manhã de sexta-feira. Para a glória de Deus, estamos aqui mais uma manhã para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nesse dia de hoje. Paizinho querido, nessa manhã de hoje, nos colocamos diante do Senhor, diante da tua graça, do teu poder. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, a tua fidelidade. De todas as manhãs, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de viver mais um dia, Senhor. Seja feita tão somente o teu querer, a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Palavra poderosa para a nossa vida. Aqui foi os discípulos de Jesus que pediu para que ele o ensinasse a orar. E Jesus ensinou, né, dessa forma tão gloriosa, tão majestosa, que é um ensinamento hoje para as nossas vidas, né? Como nós devemos orar, como nós devemos nos dirigir, né, ao Pai. E Jesus ele começa a ensinar os discípulos justamente isso, né? Como eles devem se dirigir nas suas orações. E é dirigir as orações a Deus, né? Pai nosso, ele diz, vós quando orais, orais assim, Pai nosso, né? Pai nosso. Jesus ele nos ensina a chamar Deus de Pai, porque Ele é o nosso Pai, Pai nosso, Pai de todos, né? Ele não é só o meu Pai, Ele é meu Pai, Ele é teu Pai, Ele é o Pai de todos aqueles que nele crêem, né? Todos aqueles que crêem no Filho dele, passa a ser filho, né, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o primeiro ensinamento de Jesus, é que nós venhamos dirigir as nossas orações diretamente a Deus, ao nosso Paizinho querido que estás nos céus, e que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, o reino de Deus, ele precisa estar dentro de nós. O reino de Deus, ele precisa habitar em mim e em você, para que possa ser feita a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. O reino dele precisa estar dentro de nós. O reino do Senhor, né, tem que estar dentro de nós. Ele diz: venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ela tem que ser feita na minha vida e na tua vida, né? Aqui na terra, nós estamos na terra. E Deus está no céu. Então a vontade dele tem que prevalecer, tanto na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus, né? Lá no Getsemane, na sua oração angustiada, ele disse ao Pai: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, né? Mas contudo, que seja feita a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso que Jesus está ensinando aqui, que a vontade de Deus ela precisa ser feita, né, na nossa vida aqui na terra e no céu. Aí ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus ele nos ensina a ser dependente de Deus, a verdadeiramente nos colocar diante do Senhor na sua total dependência, porque Deus ele supre todas as nossas necessidades. O povo passou no deserto 40 anos e Deus sustentou com o maná do deserto, com o maná do céu, né? Deus enviava o maná todos os dias, era diariamente. O maná caía do céu e o povo pegava e fazia o pão ali, os bolos, né? E eles se alimentavam. Nenhum dia ficava sem haver o maná do céu, exceto o sábado, né? Que ele escolhia na sexta para o sábado. Então, Jesus está dizendo aqui, Jesus está nos ensinando a sermos totalmente dependentes de Deus, a confiar no Senhor, que o pão nosso de cada dia, né? Ele nos dará. E ele diz no 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Jesus aqui está nos ensinando a nós a perdoarmos, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se ele está dizendo que é para Deus nos perdoar, assim como nós, ele está nos ensinando a que nós primeiro precisamos perdoar, para que Deus possa perdoar as nossas dívidas. Olha o que o verso 14 diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas dívidas, as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Então, primeiramente, se nós queremos perdão de Deus, nós precisamos perdoar. É perdoando que se é perdoado. Primeiramente, né, a gente precisa perdoar. Se nós chegamos a Deus verdadeiramente arrependido e pedir perdão, Ele vai nos perdoar. E por que nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que cometem pecado contra nós, aqueles que cometem falta contra nós? Se Deus, Ele nos perdoa. Então, aí, Jesus está nos ensinando isso, está nos mostrando, primeiro vocês precisam perdoar, para que Deus possa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que Deus possa perdoar vocês também. Aí o 12 ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos deixe cair em tentação. Para que nós não venhamos cair em tentação, nós precisamos vigiar. Jesus disse aos discípulos, né? Orai e vigiai. Vigiai e orai. Né? É vigiai primeiro, vigiai e orai, para que não entres em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos vigiar e orar. Porque Jesus disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, para que nós não venhamos cair na tentação, para que nós não venhamos cair no mal, naquilo que o diabo prepara, nas ciladas do diabo, nós precisamos estar atentos, vigiando. Que aí, quando sobrevier na nossa vida ciladas e tentações, Deus vai nos livrar. Deus vai operar, né, na nossa vida. Mas se nós não estivermos vigiando, nós vamos acabar caindo nas tentações, naquilo que o diabo está preparando para a minha vida e para a tua vida. Mas no nome do Senhor Jesus, essa é uma palavra com a qual o Espírito Santo está nos ensinando a vigiar e a orar, ficar atento, ficar alerta em todo o tempo, para que nós não caímos, né, nas tentações, para que Deus venha nos livrar do mal. Amém? Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a palavra de hoje, é uma palavra de ensinamento, a palavra a qual Deus está verdadeiramente nos ensinando a estar mais próximo dele, a estar mais ligado no querer e na vontade dele. Que nessa manhã de hoje você possa verdadeiramente se alimentar da palavra do Senhor, se fortalecer a cada dia aqui, né, nos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, ele ensinou aos seus discípulos e ele deixou aqui escrito para cada um de nós se alimentar e se fortalecer e aprender com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que essa palavra venha de encontro à tua vida nessa manhã de hoje, que Deus possa falar poderosamente na tua vida, que você possa verdadeiramente se alimentar, né, da verdade a cada dia. Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Jesus é quem liberta, Jesus é quem opera, e aqui através da palavra. E esse é o ensinamento fundamental para as nossas vidas, né? Jesus está nos ensinando que nós precisamos ser dependentes, que nós precisamos perdoar. Jesus está nos ensinando que a vontade de Deus, ela precisa ser feita na nossa vida. Jesus está nos ensinando a vigiar. Olha que coisa tremenda. São os pilares principais da nossa vida, né? A vigilância, a dependência total em Deus, né? E a misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos como Deus é misericordioso conosco. Então, nós precisamos retribuir da mesma forma. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, eu deixo essa palavra hoje para as nossas vidas. Palavra de fortalecimento para a nossa vida espiritual. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.